E assim, Volpe, Juanfran, Daniel Alves, Pablo e Hernanes. Quero saber de vocês qual que é a maior decepção entre esses 5 ou de outros jogadores que você considerem jogadores que vocês acham que o São Paulo contratou para resolver problemas. Por exemplo, o Tietê, ele não é uma super estrela, mas é um cara que o São Paulo investiu acreditando que ele chegaria para realmente arrumar o meio de campo. Qual que é o medalhão do São Paulo que decepciona mais? Eu só quero trazer alguns números do Pablo, porque a galera do SofaScore publicou ontem números que chamam muito a atenção. O Pablo fez 5 jogos na Libertadores, 312 minutos. 5 jogos ele chutou a bola no gol, ou bola ao gol, 7 vezes. 0 chute certo e 4 grandes chances perdidas, sendo 2 delas lá contra o Binacional em Juliaca, né, Jota? Que fizeram falta e que sacramentaram basicamente a vida do São Paulo na Libertadores, porque todo mundo foi lá e espancou o Binacional. Podia não ter virado o primeiro tempo 3-0, Luiz. Não podia. Lá também, só para fazer essa ressalva, não lá, porque só o São Paulo teve que subir o morro para jogar, e isso é uma perda esportiva, né? É um desequilíbrio esportivo gigante, porque River e LDU jogaram contra o Binacional em Lima, no Peru, né? E não lá na altitude de Juliaca. Vamos lá, Casimiro, desses brabo aí, você falou, desses caras mais conceituados, qual que te decepciona mais nesse time de São Paulo? Pô, vou te falar, Luiz, o Volpe eu acho que não, acho que apesar de algumas falhas, ele ainda vem salvando o São Paulo, eu acho que ele é um cara importante nesse time. O Daniel Alves, o Juanfran, vou fazer na ordem aqui. Eu vou ser honesto, eu me decepcionei muito, cara. Eu achei que ele ia jogar bem aqui no Brasil. Não é bem, é bem. E parece ser mais um, parece ser um comum. E que nunca foi um comum, né? O Daniel Alves, eu acho que ainda é muito recente, embora não dê muito resultado. O Pablo, você falou aí, muitas vezes inoperante da temporada. O Hernanes sentindo um pouco da idade, ficou no banco há muito tempo. Eu vou botar o Daniel Alves, cara. Salário altíssimo, não tem feito um papel decisivo no São Paulo como era esperado. Eu fiquei na dúvida entre o Pablo e o Daniel Alves, mas eu vou botar no Daniel Alves. O salário astronômico, totalmente fora da realidade, prejudica o clube que já está fundado na dívida. Pagar um salário desse para um cara, esse cara não resolver, eu acho péssimo. E o problema a verdade é o seguinte, o Daniel Alves não é para resolver time nenhum. Essa que é a verdade também. Você não contrata o Daniel Alves para ele resolver o problema do seu time. É a impressão que eu tenho. Mas o salário é para quem resolve. Aí é uma outra discussão. Se eu, dirigente do São Paulo, fosse, eu ia pegar esse dinheiro e dar em 3 jogadores, provavelmente. Ou em 2, mas sim. Ou em 4, né? Porque é muita grana que você tem ali investido em um jogador só. Torcedor de São Paulo, quando a gente fala que o que é ruim pode piorar, saiu o sorteio da Copa do Brasil. A gente vai mostrar já os confrontos todos. O São Paulo vai enfrentar o Fortaleza. Casimiro Miguel, me refresca a memória. Quem é o treinador do Fortaleza? O Mito. Então, numa dessa, pesa mais. E uma eliminação para o Fortaleza do Rogério, que foi demitido com menos tempo. E alguém falou aqui nos comentários, o Diniz não tem história do São Paulo e fica um ano com esses resultados. O Rogério, que é o Rogério, foi limado rapidamente do tricolor. Tem essa bronca da galera também. Pro Casimiro... O time, aí é um pouco do que falou o Jorge, né? O time estava na boca do rebaixamento, né? Quando o Rogério Ceni é demitido depois de uma derrota pro Flamengo lá na Ilha do Governador, no dia seguinte, e o São Paulo estava para entrar na zona de rebaixamento com um time que, né? Aí você olha aqui o Diniz, e o Diniz é 3º colocado do campeonato. Então, você tem esses pontos aí, né? A serem pesados na hora de demitir. Mas tem toda a razão. Você vai ter no fim da era Leco, você vai ter a possibilidade do Rogério Ceni eliminar o São Paulo, né, com o Fortaleza. Bom, Jorge Igor, medalhão do São Paulo que mais decepciona. Eu acho também que o Daniel ele não é o cara que vai chegar para resolver tudo, né? Mas quando você contrata um cara desse peso, né, desse porte, por esses valores mensais, você espera que esse cara eleve o patamar do teu time. Isso não aconteceu. Você não percebe nenhuma mudança importante provocada pela chegada do Daniel Alves. São Paulo continua patinando como vem patinando. Então, esse impacto ele não gerou até agora. Mas
olhando para o que cada um rende na sua posição, para as funções atribuídas a cada um, eu acho que o desempenho do Pablo hoje, ele compromete. Ele compromete. Além dos teus números aí, eu estava vendo que a galera do SPFC Estatísticas publicou, ainda na madrugada, outros números do Pablo. É um cara que tem uma média de 0,24 no ano, são 7 gols no ano, é baixíssima a média para um homem-gol, para um cara que custou 6 milhões de euros. Luciano deve ter passado, se não passou, já deve ter igualado aí. De longe, na média com certeza. Na média nem brinca. Na média nem se fala. 255 minutos para marcar um gol, quase 10 finalizações, 9,2 necessárias para marcar um gol, acho que esse você chegou a citar aí, e um gol marcado nos últimos 11 jogos. Então, hoje o São Paulo que perdeu o Pato, tem o Brenner aí que fez gol no derby, que tem entrado, até o Trellis foi ressuscitado outro dia. O São Paulo tem um seríssimo problema em relação ao seu camisa 9. Eu acho que o Pablo hoje, com esses números, ele tem prejudicado demais o desempenho do time, que tem problemas em outros setores, tá? É que o Trellis foi ressuscitado, né? Eu tomei um susto quando vi o Trellis entrar no jogo da LDU. Não é possível, pra você ver que nível chegou direto. O desespero, e tem entrado nos jogos. Você vê o nível que chegou o desespero, e até fez gol lá contra a LDU. Então eu acho que hoje o desempenho do Pablo, o desempenho individual, é o mais comprometedor de todos esses citados aí. Vitor Sérgio Rodrigues, o Volpi é um cara que o São Paulo fez um investimento alto para um goleiro, um investimento que o São Paulo entendeu que resolveu o problema. Quero saber se realmente resolveu. E aí depois você pondera sobre qual medalhão de São Paulo te decepcionou mais. A substituição do Ceni, né, do Rogério Ceni, como goleiro, né, já que ele foi substituído também como treinador, mas a substituição do Rogério Ceni como goleiro seria algo muito complicado, algo muito traumático. E hoje eu acho que a gente pode dizer que o Rogério você tem um goleiro ali que você te passa segurança. Ele falhou em alguns momentos? Falhou, mas isso acontece com todo mundo. Acho que quando você olha hoje para o Volpi, você olha e você entende que o São Paulo tem um goleiro. Embora, repito, tenha falhado em alguns momentos aí pontuais, assim, em alguns momentos até inclusive de eliminação. Sobre essa questão aí, eu vou excluir o Juan Fran, tá? Eu vou excluir o Juan Fran, porque acho que para mim é nítido que a resposta é o Juan Fran. Agora é que eu nunca entendi muito bem a contratação do Juan Fran, né? Você contrata um cara que já, assim, lá onde ele estava, ele já não conseguia jogar como lateral, e aí você traz ele para ser lateral aqui, e aqui a gente exige muito do lateral e tudo, então, assim, eu nunca entendi muito a contratação para um jogador muito veterano, um jogador que não vinha bem nos últimos tempos, então vou excluir. E aí eu vou votar no Pablo. Acho que o que o Jorge falou é importante. Tudo bem que o Pablo se machucou muito, né? Foram pelo menos 2 lesões graves, mas eu acho que em termos de entregar o que faz, porque o Daniel Alves, ele vem, assim, é difícil você lembrar uma partida que o Daniel Alves jogou mal. Aí vai lá, mas ele não joga, não é decisivo como 1,5 milhão ou como o salário dele permite. Beleza, aí a culpa é de quem pagou, né? Aí a culpa é de quem pagou, você não vai botar na conta dele. Mas eu acho que eles vêm jogando bem. Se alguém esperava que o Daniel Alves fosse um jogador que pegasse e fizesse 3 gols todo jogo, ou resolvesse jogo sozinho, não é isso. Não, a expectativa estava errada. Se pagou 1,5 milhão, e aí a parte financeira, a irresponsabilidade. E eu digo responsabilidade porque ele foi contratado dizendo que ia ter investidor e tudo, que ninguém sabe, ninguém viu, né? Enfim, mas acho que para mim desses daí é disparado o Pablo, pelo que entrega, pelo que não entrega, assim, às vezes você olha e parece que o Pablo tá fora do jogo, né? E assim, o Henrique Ligório diz que o Pablo fez uma boa temporada, de resto sempre foi um jogador mediano. Aqui em Curitiba todo mundo sabe que o Furacão fez uma baita negociação. Foi homem-gol em uma temporada, manda aqui o Henrique Ligório. O Leonardo Almeida dizendo que o Pablo é a maior decepção do São Paulo, sem clubismo, segundo ele. O Psiltube diz, ainda assim, o esquema do Diniz faz isso com todos os atacantes dos elencos que ele treina. O Luciano é um cara que, por exemplo, sempre que jogou com o Diniz, no ano passado no Fluminense, esse ano também no São Paulo, é um cara que se entende bem com o esquema e acaba dando certo. Pode ser pela característica do Pablo.
Eu acho que a dificuldade do Pablo, especialmente, é que ele não é centroavante e o não é Pablo jogador lá de no beirada. Atlético Paranaense, ele nem jogava com o Diniz, ou jogava, ou não rendia, pelo menos. Mas o problema que eu vejo do Pablo, Vitor, é que ele não é nem centroavante e nem atacante de beirada. Ele talvez tenha que ter alguém ali. Eu não consigo ver ele muito. Ele é muito claramente um segundo atacante. E aí o São Paulo não conseguiu achar. Não conseguiu achar no Pato, não vai achar no Trellis, e aí o Pablo fica nesse meio aí tentando. Tanto é que o gol que ele faz é contra o Sport numa metida de bola do Luciano, né? O Luciano dá o passe pro Pablo, ele vem, sai e faz o gol. Pode ser uma solução para frente, mas sem dúvida alguma é uma decepção a passagem dele por aqui.